prazer recebê-los hoje nesse dia tão especial para mim. A nossa conversa vai ser rápida e ela vai passar por 5 etapas. Eu vou primeiro falar rapidamente como surgiu a ideia do livro, que essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Por que você escreveu esse livro? E aí eu vou, dentro dessa ideia, eu já vou passar para falar um pouco sobre negócios sociais, que é a essência do livro. Vou explicar um pouco o que são negócios sociais. Falo, em terceiro lugar, a respeito do público-alvo do livro. Ou seja, quando eu escrevi esse livro, eu tinha um público em mente. Eu vou falar um pouco para vocês de quem é esse público. Em penúltimo lugar, eu falo sobre a estrutura do livro, quais são os capítulos, sobre o que eles vão falar, de uma forma ampla, né? Senão vocês não vão comprar o livro ali. E aí, por fim, eu falo quais são os pilares, os valores que sustentaram a criação desse livro, o que está por trás dele, tá ok? Bom, em 2010, eu estava estudando e mexendo na internet, encontrei uma reportagem que falava assim: entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, fique com os dois. Isso aqui é uma montagem, tá, pessoal? Não foi nesse diário de notícias, não. E aí eu fiquei curioso, porque, para mim, eu tinha muito claro, eu tinha um modelo mental que, para ajudar o mundo, você precisava se doar, você gastava seus recursos, seu tempo, sua energia, para um bem maior. Eu achei estranho, não condizia para mim você, ao mesmo tempo que pudesse ajudar o mundo, você pudesse de alguma forma ser remunerado por isso. E aí eu resolvi ler essa matéria. E aí lá na matéria falava de um cidadão que vocês talvez já tenham ouvido falar, chamado Muhammad Yunus, que é um bengali. Ele é um economista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, justamente por ter criado esse conceito. E contava a história dele, falando que ele criou o conceito de microcrédito, tirou milhões de pessoas da pobreza lá no país dele, e que ampliou depois essa ideia por meio de uma série de negócios sociais. Aí eu falei, rapaz, que coisa interessante. E aí de 2010 para cá, eu, além de ser empreendedor, eu sou professor também. Para aqueles que não me conhecem, sou professor universitário, sou professor de empreendedorismo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Porque dentro da administração a gente fala muito de responsabilidade social corporativa, a gente fala de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, mas esse conceito de negócios sociais, ele é estranho até para nós administradores. E aí comecei a pesquisar e cheguei na essência dos negócios sociais. Aqui eu fiz uma nuvem de palavras com o conceito dos negócios sociais para vocês entenderem quais são as principais ideias que estão relacionadas a ele. E negócios sociais são aqueles negócios criados que têm um duplo objetivo. Primeiro objetivo, gerar um impacto positivo na sociedade. E o segundo objetivo, gerar lucro. Assim como os negócios tradicionais, que só geram lucro, ele também tem o objetivo de gerar lucro. Aliás, é por meio dos mecanismos de mercado tradicionais, tais como inovação, competição e lucro, que o impacto social será ampliado. Vou dar um exemplo para vocês de um negócio social muito famoso. Esse exemplo está no livro, tem outros também que estão no livro. Exemplos do Brasil, exemplos do exterior, que é uma empresa, um negócio social chamado Tons. A Tons, ela é uma empresa que vende calçados. Aliás, ela começou vendendo calçados e ela criou um conceito muito simples, que é o conceito 1 para 1. Como é que funciona esse conceito? Você vai lá na loja da Tons, você compra um calçado, são calçados modernos, e a cada calçado que você compra, eles automaticamente doam um outro para algum país, alguma comunidade, algum vilarejo pobre. A gente sabe que grande parte das doenças são transmitidas por meio dos pés, e aí o criador da Tons, ele uma vez se tocou, visitando a Argentina, resolveu criar uma forma de auxiliar essas pessoas que não tinham como se calçar. É muito simples. Você chega lá, você compra um, ele doa um. E aí, sempre que eles vão visitar os países para fazer as doações, tem toda uma cobertura, existe um controle em cima da quantidade que é vendida, porque é natural, a sociedade já vai desconfiar, vai falar, não, tem coisa aí por trás, não é possível, esse cara está doando 1 para 1. Então eles têm toda uma estrutura para comprovar que realmente eles doam, e hoje eles têm um nome muito forte, tem até um livro bacana chamado Faça Valer a Pena,
vocês podem comprar aqui também hoje, e que conta essa história da Tons. A Tons deu tão certo que eles depois expandiram para os óculos. Então, eles vendem um óculos escuro, despojado, estilo Chili Beans. A cada óculos vendido, eles fazem uma cirurgia de catarata. Depois, expandiram esse conceito para o café. A cada tonelada de café vendido, eles doam não sei quantos litros de água para um país, para um lugar necessitado. Não há conflito. A empresa lucra, as pessoas são ajudadas. Quanto mais a empresa lucra, mais gera impacto social. Então, essa é a essência dos negócios sociais. Eles auxiliam a sociedade e eles geram lucro. E aí, eu trouxe uma imagem do livro para tirar algumas dúvidas, que são as dúvidas que normalmente surgem quando se fala de negócios sociais. Esse é um espectro aqui do empreendimento social, do que ele baseado na Wharton Business School, que é uma das principais escolas de negócio do mundo, que tem grandes autores nessa área de negócios sociais. E aqui de um lado, do meu lado, você tem as organizações sem fins lucrativos, organizações que elas buscam ajudar a sociedade, mas não obtêm nada com isso. Então elas dependem muito de doações, da disposição do Estado, da disposição de entes privados, entes públicos. Para quê? Para que elas continuem ajudando a sociedade. Do outro lado lá do espectro, você tem as empresas tradicionais, essas empresas que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia. Por exemplo, a Livraria Cultura é uma empresa tradicional, uma empresa que ela resolve uma necessidade, que é uma necessidade cultural, e ela obtém lucro por isso. Faz ações sociais, tem responsabilidade social corporativa, aí uma ou outra empresa vai ter, algumas vão ter, dependendo da região, da área, do país, mas o objetivo principal dela é o lucro, lá do outro lado. Caminhando ao centro, você começa a ter algumas organizações sem fins lucrativos que têm rendimentos. Ou seja, elas descobriram que essa extrema dependência da boa vontade, da doação das pessoas, fazia com que elas ficassem limitadas em termos de ajuda social, e elas começaram a buscar alguma forma de gerar rendimento. Então, vocês devem conhecer algumas organizações sociais que, por exemplo, vendem materiais, camisetas, vendem souvenirs. Para quê? Para financiar e auxiliar ela no processo de ajudar a sociedade. Do outro lado, você começa a ter algumas empresas com missão social já. No Brasil, a gente tem uma empresa muito famosa que tem, dentro da sua missão, um aspecto socioambiental, que é a Natura, e tem um movimento muito grande hoje chamado das empresas B também, que são empresas que utilizam toda a sua estrutura para impactar a sociedade, o meio ambiente, que são empresas que, apesar de terem fins lucrativos, apesar de se preocuparem prioritariamente com a sustentabilidade financeira, elas já têm uma responsabilidade social um pouquinho mais apurada. E os negócios sociais, eles entram exatamente aqui no meio. Então, de um lado, você tem as organizações totalmente sem fins lucrativos, ajudando a sociedade, do outro as empresas, você vai aproximando e reúne, tem a organização híbrida, conhecida pela Wharton. Aí dentro da academia, logicamente, começam a haver diversas discussões, que é a partir do debate dentro da academia que os conceitos surgem, que eles se refinam. E, por exemplo, segundo Muhammad Yunus, os negócios sociais, o lucro deve ser totalmente reinvestido na empresa. Já segundo a escola americana, Wharton, Harvard, o lucro deve existir para quê? Para que você tenha mais pessoas interessadas na empresa e para que aumente o impacto social dela. Aí vai haver uma série de debates. A ideia é apresentar o conceito principal dentro do livro, porque hoje os principais prêmios relacionados a negócios sociais, a empreendedorismo social, são prêmios que vão abraçar todos os tipos de iniciativas sociais, inclusive as sem fins lucrativos. Então, o meu objetivo no livro não é justamente discutir, isso não é um negócio social segundo o Yunus, não. O meu objetivo é apresentar os negócios sociais, e aí o próprio empreendedor, quando estiver lendo o livro, ele vai optar pelo modelo que achar mais conveniente, achar mais seguro e achar que vai gerar um impacto social maior. Bom, e aí, meus amigos? Aí eu chego no público-alvo. Eu tive vários colegas na universidade que perguntaram para mim, é um livro acadêmico? Eu falei, não, esse não é um livro acadêmico. Ele tem uma sólida base acadêmica, mas não é um livro acadêmico. Esse é um livro que eu fiz pensando em alguns alunos que me inspiraram no decorrer da minha trajetória docente, que eu tenho vários colegas professores aqui hoje, e eles
vão se identificar com o que eu vou falar agora. Todo semestre a gente tem um aluno que nos toca, mais do que a maioria. Pela forma como ele lida com os problemas da sua própria vida, pela forma como ele encara as adversidades, pela forma como ele atua na sociedade. E no decorrer da minha experiência docente, eu tive contato assim, com alguns alunos que realmente me marcaram muito. Por quê? Porque eles tinham algo a mais. Parece que, sabe aquelas pessoas que nascem com a chama um pouquinho maior, assim, dentro do coração, e aquela pessoa parece que tem um brilho maior do que as outras. E eles me tocaram por quê? Porque eram pessoas que tinham, às vezes, adversidades, pessoas que, às vezes, que eram muito bem de vida, mas pessoas que tinham iniciativa. Elas não reclamavam, eram pessoas que tentavam resolver os problemas que estavam ao redor dela. Seja na comunidade, seja na sociedade, seja em sala de aula, problemas que ocorriam dentro dos próprios grupos ali, mas eram pessoas que tinham um comportamento, ou seja, uma série de atitudes um pouco diferentes da grande maioria. E aí eu pensei justamente nessas pessoas quando eu escrevi o livro. Eu falei, bom, é um livro que não é acadêmico, ele tem o objetivo da pessoa criar o próprio negócio social, como vocês vão ver na estrutura, que já vou apresentar. Então eu tenho que escrever o livro para esse tipo de pessoa. E aí, esse é o público do livro. Então é um livro que eu tento o tempo todo dialogar e incentivar com que a pessoa crie o próprio negócio social já durante a leitura. Então não limito ela à leitura do meu próprio livro. Eu vou falando para ela como ela pode complementar em cada uma das etapas aquilo que ela está vendo no meu livro. Então, se em determinado momento eu estou falando de identificação de problemas na sociedade, ela vai ter uma noção geral ali no meu, se ela precisar de um suporte, um apoio maior no próprio livro, eu a oriento em termos de bibliografia, em termos de site. A gente tem hoje grandes instituições, sites muito importantes, que estão apoiando, incentivando não só o empreendedorismo tradicional, como o empreendedorismo social. E esse foi o público que eu escrevi o livro, para esse público. E aí, meus amigos, eu chego na estrutura do livro, que vocês não vão conseguir ler, eu fui só descobrir quando eu cheguei aqui, mas eu vou falar para vocês como funciona essa estrutura. Essa é uma imagem também do livro, que eu criei para facilitar, para justamente dar uma ideia de passo a passo, por isso que é Manual do Empreendedorismo Social. Então, o leitor ele vai pegar o livro e lá desde o início ele vai passar por diversas etapas para que consiga realmente montar o seu negócio social. Então, lá no capítulo 1, eu falo o que é empreendedorismo social, dou alguns exemplos, diferencio do empreendedorismo tradicional, falo de exemplos inclusive nacionais, né, porque como esse é um conceito novo no Brasil, a gente acha que não tem exemplos nacionais, mas nós temos, inclusive exemplos premiados mundialmente. Um exemplo que está no meu livro é a HandTalk, que é uma empresa, um aplicativo premiado pela ONU, sensacional, de 3 jovens de Alagoas. Na sequência, o segundo capítulo, as competências que você precisa. Então, nesse segundo capítulo eu vou falar, peraí, não adianta você chegar e falar, agora eu vou ajudar o mundo, vou mudar o mundo. Peraí, não. O que é necessário? É necessário que você desenvolva determinadas competências, que adquira determinados conhecimentos, que desenvolva algumas habilidades, que tenha algumas atitudes e que tenha alguns valores. E aí eu oriento a pessoa para quê? Para que ela se prepare para isso. Não é simplesmente chegar e fazer. A gente sabe que muitas vezes nós temos um excesso de atitude e pouco conhecimento. Às vezes temos muito conhecimento e pouca atitude. Então, é nesse ponto que eu toco no segundo capítulo. No terceiro, eu falo sobre os problemas, que o problema é a essência do negócio social. Então, o empreendedorismo ele tem que começar identificando um problema na sociedade. O empreendedor social, perdão. Identificando um problema na sociedade. E aí eu vou falando sobre as formas, os tipos, tento organizar um pouco, até apresento aqueles problemas que hoje recebem uma atenção um pouco maior dos entes que financiam. Sugiro que busque problemas que tocam, com certeza existem problemas sociais que tocam particularmente cada um de vocês. Alguns talvez seja a causa idosa, outros o problema das crianças, outros a fome, enfim, cada um vai ter algo que toque mais na sociedade, e é essa linha que eu busco seguir no livro e busco sugerir que o leitor siga também. Depois, não adianta ele identificar o problema se ele não gera a solução. É muito fácil, a gente adora apontar problema, né? Eu, por exemplo, adoro apontar problema lá na rede social, né? Entro no meu Facebook, começo a falar, isso está errado, aquilo está errado, isso aqui também, está tudo errado. Mas, e aí a solução? Ou a iniciativa para mudar? E aí eu
surgir algumas técnicas, algumas formas de quê? Gerar ideias para que essas ideias se convertam em solução para o problema. E lógico que uma solução que seja dentro desse conceito de negócio social. Quando o empreendedor gera as ideias e propõe a solução, ele vai planejar o seu próprio negócio. Eu falo de um instrumento que é muito conhecido, chamado plano de negócio social. Também falo rapidamente de modelo de negócio. Hoje existe um debate muito grande dentro de empreendedorismo, são dois termos que muito utilizados, relacionados a esse aspecto. Chego em comunicando com eficácia no 6º capítulo, e falo da importância de saber comunicar a ideia do seu negócio, porque uma organização ela depende do convencimento. As pessoas precisam acreditar que aquela é uma solução viável, as pessoas precisam acreditar que aquele negócio ele não é um negócio 171, que aquele empreendedor é capaz, que ele tem competências para realizar aquilo. Então, nesse momento eu falo, bom, calma lá, não abre o negócio ainda não, comunique-se com todas as pessoas que serão afetadas, que serão envolvidas ou que se envolverão com o seu negócio social da forma correta. Saiba transmitir sua ideia. Tanto a ideia de empreendedor social, né, ele como profissional capacitado, como a própria essência do negócio. Na sequência, abrindo a empresa, chega o momento de abrir o negócio, e aí eu falo do ecossistema empreendedor, das empresas que auxiliam no investimento da sua organização. Existe hoje até sites que reúnem pessoas interessadas em abrir negócio, que oferecem sócio. Hoje sócio é uma coisa tão difícil, né? Aliás, sempre foi, sociedade sempre foi uma coisa muito complicada. E existem empresas que reúnem sócio, igual, imagina uma rede social que junta pessoas para que elas se relacionem com um objetivo amoroso, e também tem para que elas se relacionem com um objetivo comercial. Então eu tento apresentar todas essas organizações, todas essas empresas que estão auxiliando os empreendedores e que, inclusive, algumas ganham dinheiro com isso. A gente sabe que, e aí eu passo para o antepenúltimo capítulo, que é a hora de administrar. A gente sabe que grande parte dos negócios sociais, todas as pesquisas mostram isso, eles fecham no primeiro ano, porque ou ele foi mal planejado, ou a pessoa o empreendedor que está liderando não sabe administrá-lo. Ele acha que é simplesmente abrir um negócio. Não, você depois tem todo o processo de administrá-lo, de torná-lo viável, enfim, porque o planejamento, né, ele não conta com milhares de variáveis, né? O planejamento ele faz com que você reflita muito sobre o negócio, mas tem até uma frase muito famosa que diz que o planejamento, o plano de negócio, ele não consegue sobreviver nunca ao primeiro cliente. Então você precisa saber administrar e lidar com isso. E no final, no penúltimo capítulo, eu falo sobre as turbulências e oportunidades, ou seja, quais são as possibilidades do empreendedor se o negócio der certo e ele precisar crescer. Muito difícil escalar um negócio, muito difícil. E também se o negócio não der certo, quais as opções que ele tem, até para fazer uma transição para uma ONG ou até abandonar realmente o negócio de uma forma que gere um prejuízo pequeno para ele. Essa é a ideia do livro, que eu finalizo incentivando o empreendedor, a pessoa ou o leitor, a abrir o seu negócio social. Porque eu falo o tempo todo, quem lê o livro vai ver isso, eu falo o tempo todo que esse é o meu objetivo, né? Eu conversei com uma professora da USP muito para escrever esse livro. Ela é uma das maiores especialistas em negócios sociais no Brasil, e ela está até na orelha do meu livro. Ela fala que o empreendedorismo social é como se fosse um vírus, né? E eu busco contagiar o tempo todo a pessoa com esse vírus, né? Que ela realmente chega e faz. E aí, meus amigos, eu finalizo essa breve fala com vocês falando sobre os pilares, né, que sustentam esse livro. Quais são os valores que eu acredito e que eu utilizei para construir esse livro? Tem 4 bases muito importantes que eu acredito e que sem elas o livro não tem valor. A primeira é a solidariedade, o altruísmo. Eu acho que a ideia dos negócios sociais parte do princípio que a gente vive em sociedade, que a gente precisa se identificar com as pessoas que estão próximas a nós, e principalmente aquelas pessoas que não têm tantas oportunidades como nós. Então esse é o primeiro aspecto, de uma forma bem superficial. O segundo pilar, responsabilidade individual e coletiva, a responsabilidade que nós temos perante os nossos atos e a responsabilidade que nós temos pela situação atual do mundo. Como eu falei lá atrás, é muito fácil reclamar. Eu tinha um colega que era assim,
Eu encontrava ele mais ou menos uma vez por mês. Aí todo encontro que a gente tinha, ele reclamava de uma árvore que estava podre lá em frente à casa dele, que a árvore estava estragada, que caiu, que quebrou o carro, que no outro dia caiu, quase machucou uma criança. Isso durou quase um ano dele reclamando. Aí em determinado momento, no encontro, né, eu já não aguentava mais ouvir ele reclamar da árvore. Eu falei, mas vem cá, e você não fez nada não? Aí ele falou, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Quer dizer, ele não consegue compreender a responsabilidade que ele tem, né, perante o todo. E isso eu acho que é uma coisa que falta no nosso país, no nosso povo. Hoje o nosso povo é um povo que exige muito seus direitos e esquece dos deveres que tem. E eu acho que nosso povo precisa um pouco se lembrar que tem, assim como tem direito, ele tem muitos deveres também perante a nossa sociedade. Falo também da importância, né, da proatividade e da iniciativa. A gente tem uma tendência, isso é resultado de pesquisa também, a gente tem uma tendência muito grande à zona de conforto, a economizar energia, a fazer o menor esforço possível em todas as nossas atividades, tomar iniciativa, ser o primeiro a fazer algo, ou buscar resolver os problemas antes que eles ocorram. É algo que não é fácil, exige um esforço, exige um desgaste muito grande. E eu acho que para você mudar o mundo, né, é uma metáfora, lógico, você vai mudar o mundo ao seu redor, criando um negócio social. Mas para você mudar o mundo ao seu redor, para você mudar a sua própria vida, você precisa ter proatividade e iniciativa. E esse é o terceiro pilar do livro. E o último pilar é um movimento que ocorre hoje no mundo, que é o capitalismo consciente, capitalismo responsável, capitalismo do século XXI. Então você vai ter diversas obras, não tem obra ainda nacional nessa área, mas vocês vão ver diversas obras que falam sobre essa ideia do capitalismo como uma nova geração do capitalismo. Eu particularmente acho o capitalismo o melhor sistema político-econômico inventado até agora. Não vejo o outro como melhor, né? A gente está agora nessa livraria bacana, aqui com esse ar-condicionado legal. Vocês têm a oportunidade de comprar diversos livros aí graças ao capitalismo. Mas o que não, lembre-se, mas que não tira, não exclui o seu impacto negativo, as suas externalidades, que os economistas gostam muito de falar, aquilo que ele traz de ruim também. Dentre os sistemas atuais eu vejo como melhor, mas não vejo como um sistema perfeito, muito longe de ser perfeito. Eu acho que todo mundo concorda comigo, não que ele seja o melhor, mas que ele não seja perfeito. Eu acredito que todo mundo concorda comigo. E a ideia do capitalismo consciente é justamente, ao invés de acabar com ele, né, tem gente que fala, vamos acabar com o capitalismo, acaba e coloca o que no lugar? Ao invés de acabar com ele, vamos utilizar a força dele para corrigir as suas próprias fraquezas. Essa é a ideia do capitalismo consciente. Ao invés de lutar simplesmente contra ele, vai acabar, vamos acabar. Não, peraí, vamos entender quais são as suas forças e de que forma a gente pode operacionalizar essas forças para que elas próprias solucionem as fraquezas que o capitalismo traz. O negócio social é justamente isso. Ele utiliza as forças do capitalismo para corrigir as suas próprias fraquezas. E a ideia que eu quero deixar para vocês é essa: se as empresas hoje são o grande problema do mundo, por que elas não podem ser também a solução?